Então, hoje continuaremos com o tema da Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. E que missão tem o Papa? Como sucessor de São Pedro e cabeça do Colégio dos Bispos, o Papa é garante da unidade da Igreja. Ele possui a mais alta autoridade pastoral, quer doutrinal, quer disciplinar. Então, Jesus concedeu a Pedro uma singular precedência entre os apóstolos, que fez dele a superior autoridade na igreja primitiva de Roma. A igreja local que São Pedro dirigia e o lugar do seu martírio tornou-se, após a sua morte, o ponto orientador da jovem igreja. Cada comunidade devia estar em consonância com Roma, o que se tornou a medida da fé correta, íntegra e genuína. Até o momento presente, cada bispo de Roma, tal como São Pedro, tem sido o supremo pastor da Igreja, cuja cabeça é, na verdade, Cristo. Só assim o Papa é representante de Cristo na Terra. Como autoridade superior na pastoral e no ensino, vela pela transmissão pura da fé. Em casos necessários, deve revogar nomeações ou exonerar ministros ordenados por causa de erros graves de fé ou moral no exercício do seu ministério. Então, a unidade da fé e da moral, garantida pelo ministério pastoral, em cujo topo se encontra o Papa, produz, em parte, a capacidade de resistência e a difusão da Igreja Católica. E quem são os presbíteros, né? Um colaborador do bispo na evangelização e na celebração dos sacramentos. Ele exerce o seu serviço em comunhão com os outros presbíteros, sob orientação do bispo. Então, os presbíteros nada mais são do que os padres. E o diácono? O diácono, ele é ordenado para o serviço, a diaconia, da palavra de Deus, a liturgia e a caridade. A sua ordenação implica o poder de batizar, pregar na Eucaristia e assistir ao sacramento do matrimônio e aos funerais. Então, o diácono, ele não celebra a missa, ele não concede a unção dos enfermos e nem a confirmação, a crisma, e nem a ordenação. E podem os bispos agir e ensinar contra o Papa e vice-versa? Os bispos não podem agir nem ensinar contra o Papa. Só o devem fazer com ele. Pelo contrário, o Papa pode, em determinados casos, tomar decisões mesmo sem a concordância dos bispos. Efetivamente, o Papa está, nas suas decisões, unido à fé da Igreja. Existe algo que se chama o sentido comum da fé da Igreja. É uma convicção fundamental nas coisas da fé, operada pelo Espírito Santo, e corrente na Igreja, em certa medida designada por senso comum da Igreja, isto é, aquilo em que se creu sempre, em toda parte, por todos. Então, agora vamos nos perguntar, e o Papa é realmente infalível? Sim, porém o Papa ele só fala infalivelmente quando proclama um dogma solenemente, ex cátedra, ou seja, quando toma uma decisão vinculativa sobre questões de fé e de moral. Caráter infalível também podem possuir as decisões do Colégio dos Bispos, em comunhão com o Papa, como são o caso das decisões dos concílios ecumênicos. O que são esses concílios ecumênicos? É uma reunião dos bispos católicos da Igreja Universal,
não deve ser confundido com o ecumenismo, que se debruça sobre a unidade de todos os cristãos, católicos ou não. Então, a infalibilidade dos papas nada tem a ver com a sua integridade moral ou a sua inteligência. A Igreja é que é propriamente infalível, pois Jesus prometeu-lhe o Espírito Santo para manter e introduzir cada vez mais profundamente na verdade. Quando uma verdade de fé evidente é repentinamente negada ou mal interpretada, a Igreja tem de ter uma única voz que explique vinculativamente o que é verdadeiro e o que é falso. Trata-se da voz do Papa. Como sucessor de São Pedro e como primeiro dos bispos, tem sozinho o poder de formular a indiscutível verdade segundo a tradição da fé da Igreja, que essa verdade é exposta aos crentes para todos os tempos como digna de fé. Neste caso, dizemos que o Papa anuncia um dogma. Assim, um dogma ele não pode conter novidade a nível de conteúdo. Raramente é anunciado um dogma. O último foi apresentado em 1950. Então, o dogma é uma formulação de fé anunciada ex cátedra, né? A partir da cátedra, ou seja, algo que foi decidido pelo ensino catedrático e infalível do Papa. Né? Então, esse dogma é uma formulação de fé anunciada ex cátedra como divina revelação e contida já na Sagrada Escritura e na tradição viva da Igreja. E Cristo deu esse poder a Pedro. Então, em Mateus 16, diz assim: também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E para terminar essa aula, ainda comentaremos 2 pontos aqui. Passamos do tempo, mas vamos terminar esse tema. Que missão têm os bispos? Os bispos têm a responsabilidade pela igreja local, a eles confiada, assim como a corresponsabilidade pela igreja universal. Exercem a sua autoridade em comunhão mútua e em proveito de toda a igreja sob a orientação do Papa. Então, os bispos devem ser, antes de mais, apóstolos, isto é, testemunhas fiéis de Jesus, que pessoalmente os chamou à sua intimidade e os envia. Por isso, eles trazem Cristo à humanidade e a humanidade a Cristo, mediante o seu anúncio, a celebração dos sacramentos e a condução da Igreja. Enquanto sucessor dos apóstolos, o bispo exerce o seu ministério por força da autoridade apostólica que detém. Ele não é um funcionário ou uma espécie de assistente do Papa, mas atua com ele e sob a sua orientação. Enfim, por que quer Jesus que haja pessoas que vivam para sempre em pobreza, em castidade celibatária e em obediência? Então, Deus é amor. Ele também deseja o nosso amor. Uma forma de entrega amorosa a Deus é viver como Jesus, ou seja, pobre, celibatário e obediente. Quem assim vive tem cabeça, coração e mãos livres para Deus e para a humanidade. Tem mais disponibilidade na sua vida, né? Para Deus e para a humanidade. Então, surgem continuamente indivíduos que se deixam conquistar verdadeira e totalmente por Jesus, a ponto de, por causa do reino dos céus, entregarem tudo a Deus. Mesmo coisas boas, como as suas riquezas, a autodeterminação e o amor conjugal. Essa existência, segundo
Os conselhos evangélicos em pobreza, castidade celibatária e obediência mostra a todos que o mundo não é tudo. No fundo, só o encontro face a face com o esposo divino fará a humanidade feliz. Esses conselhos evangélicos são a pobreza, a castidade celibatária e a obediência. São conselhos apresentados no Evangelho para o seguimento de Cristo. E o Papa Bento, em 2010, em Fátima, falou assim para essas pessoas que vivem esses votos de pobreza, castidade e obediência. A todos vós que doastes a vida a Cristo, obrigado pelo vosso testemunho, muitas vezes silencioso e nada fácil. Obrigado pela vossa fidelidade ao Evangelho e à Igreja. E como Jesus disse, né, para o jovem rico, né? Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu: falta-te uma coisa, vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E, na verdade, era isso que faltava a ele para que ele tivesse esse encontro profundo, face a face com o esposo divino, né? E para que ele fosse feliz, de fato.